Eu vou para o trabalho, vejo o doente ministro e eles são curados. Profetizo libertação e acontece. Prego o evangelho e começa a dizer. Fui fazer atividade física, recebi uma palavra de conhecimento para um cara lá na academia, ministrei nele na academia. Eu quero saber onde é que eu estou. Independente de onde eu estiver, Cristo precisa ser conhecido. E você precisa fazer. Eu estou com 70 anos, não interessa. Meu sogro está com 67. Me manda a pergunta, me indique um bom livro aí, meu filho, para eu ler. Qual é o curso de teologia que você me indica? Bom de oração. Crente. Sai todo que é o povoado lá no interior dele para evangelizar. E nós estamos dando desculpinha. Então vamos lá. Já comecei, viu? Comigo não tem negócio de introdução, e desenvolvimento, e conclusão. Não, já comecei. Pode avançar. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em 2 Reis. Perdendo tudo por amor e com alegria. Ó, quem tem coragem de cantar isso? Quem quer perder tudo aqui? Levanta a mão. Desliga as luzes, desliga o som, vamos todo mundo embora. A gente canta no romantismo evangélico. Dom dos meus dias é Ele. O romantismo gospel. Isso só vai ser verdade quando de fato toda a sua vida for uma vida para a glória de Deus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Quem achou, diga: eu sou um missionário. Todo mundo aqui é um missionário, tá certo? Não? Você é um missionário. O termo não é bíblico, não. É um termo teológico. Jesus disse: ide por todo mundo e fazei. Não, fazer missões. Porque a gente acredita agora nisso, né? Mudou tanto, então a gente vai fazer missões. Jesus nunca mandou a gente fazer missão. Jesus sempre mandou a gente fazer isso. Então tem muita gente que faz missão, mas não faz. Por que não faz discípulo? Porque ainda não se tornou um. E agora? Vamos entender. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, diz assim, ó. E alguns homens da cidade disseram a Eliseu. Disseram a quem? Disseram a quem? Eis que boa é esta cidade. Diga comigo, cidade. Como meu senhor pode ver, porém as águas são amargas, por isso a terra é estéril. Então Eliseu disse: traga-me um vaso novo e ponha nele sal. E assim eles trouxeram. Então ele saiu à fonte das águas e jogou ali o sal e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas e não haverá mais morte nem esterilidade. Assim foram curadas aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Deu para entender o que aconteceu aqui? Esse episódio acontece em Jericó. Agora, água amarga, terra estéril, e um cara resolve um problema desse com sal. Meio confuso, né? Imagina aí, minha pastora. A senhora mora aqui mesmo?
Sim. Qual é o bairro que a senhora mora? 7 de abril. Imagina aí a senhora, lá em 7 de abril tem algum esgoto ao céu aberto? Mas deve ter, né? Provavelmente que tem. Quase Salvador toda tem. Uma coisa que não falta é esgoto ao céu aberto. Aí imagine alguém chegar lá para a pastora e dizer assim: ó, Senhor, minha pastora, isso aqui é até, esse lugar aqui é bom e tal, mas ó, sujeira, imundície, podridão, fedor, lixo, não tem fruta, não tem árvore frutífera, a água é amarga. Aí ela diz: vou resolver, vá ali e pegue um punhado de sal. Aí o rapaz vai, dá o sal, ela joga o sal no esgoto e diz: seja curado. E aí acontece. Como assim? É interessante a gente pensar que isso aqui está acontecendo após Eliseu receber o encargo profético do profeta Elias. Quantos já ouviram falar de Elias? Amém. Coisa boa. Elias, homem de Deus, orou, caiu fogo do céu. Jezabel queria matar ele, ele correu, fugiu, se escondeu. Deus se revelou para ele de forma poderosa, terremoto, depois vento, depois a brisa suave. E aí chega o momento dele se despedir, porque Deus desejava tanto Elias que decide tomar Elias para si mesmo. E aí é interessante a gente perceber que esse capítulo 2 vem antes do capítulo 1, que é justamente o momento ali do arrebatamento. Elias está caminhando, Deus fala com ele e diz assim: ó, sai daí e vai para Betel. E Eliseu, que não é besta nem nada, cola com Elias, colhe com a pastora, viu gente? Colhe com as irmãs daqui que ora, viu gente? Colhe com quem prega o evangelho, viu gente? Sejam amigos dos amigos de Deus, porque quanto mais amigos de Deus você tiver, mais de Deus você vai ter. Eliseu não é besta, ele cola ali com Elias. E aí ele vai para Betel e Eliseu vai junto. Depois Deus reloca ele e diz: vai para Jericó. Elias sai de Jericó, Eliseu: peraí, eu vou também, cola com ele. Depois eles vão para o Jordão. E aí Eliseu faz o quê? Não me deixa aqui sozinho também não, eu vou também. E aí de repente acontece o episódio do céu se abrir, os cavaleiros de fogo com as carruagens descerem para tomar. Eliseu diz: meu pai, cavalos de Israel, os seus cavaleiros. E aí ele é tomado pelo Senhor. O manto está caindo. Quem é que quer receber esse manto? Quem quer receber esse manto? E se eu disser que você não vai receber manto nenhum? Você vai sair daqui frustrado? Porque esse manto já foi liberado, irmão. Já está sobre a igreja. Você não vai receber, você já recebeu. Você só precisa tomar propriedade disso e se movimentar. O manto cai, Eliseu pega o manto e replica o milagre de Elias. O último lugar que Elias passou foi o Jordão. Ele bateu com a capa nas águas do Jordão e as águas se abriram. E quando o manto cai, Eliseu replica aquilo que ele viu Elias fazer. Porque um filho faz. E aí quando Eliseu abre as águas do Rio Jordão com o manto profético, entenda, o que vai abrir Narandiba e toda Salvador é a capacitação profética que já está sobre você. Amém. Ele sai do Jordão, está caminhando em direção da cidade de Jericó, e os homens da cidade
encontram Eliseu, reconhecem ele como um profeta e dizem: ó, essa cidade é boa, agradável à vista, mas tem um problema. As águas são amargas e o solo é improdutivo porque as águas são amargas. Agora, como foi que Jericó chegou nessa condição? A gente está falando de uma cidade que antigamente era uma cidade conhecida como Cidade das Palmeiras. Jericó era um celeiro que produzia essências, especiarias, aloés, óleos da unção, unguento. Tinha muitas árvores que faziam condimentos. E como foi que uma cidade dessa ficou em uma condição assim? O império chegou lá, começou a usurpar o bem da terra. A terra ela começou a ser pervertida, corrompida. Ele se fortaleceu e eles cercaram a cidade. Então uma cidade que era altamente comercial, ela se tornou agora uma cidade restrita por causa do domínio de um império pagão. E aí Josué, quem se lembra aí do profeta do Josué, que também era chamado de profeta? Ele, no processo de conquistar cidades, eles queriam avançar para Canaã, mas eles não conseguiam porque Jericó estava no caminho. E aqui a gente entende sobre a corrupção de uma identidade. Porque antigamente, a cidade que era conhecida como aroma agradável, porque esse é o significado do nome Jericó, aroma agradável, agora se torna uma cidade que é o empecilho para o avanço do povo de Deus. E aí o que acontece? Aquele episódio que a gente sabe, né? Dos sacerdotes com os guerreiros fazendo a peregrinação ao redor das muralhas de Jericó, 7 dias seguidos, e gritava até que as muralhas caem, e eles conseguem derrotar esse império e conquistar a cidade de volta. Só que no ato de conquista da cidade, Josué, ele amaldiçoa Jericó. Ele diz: maldito seja aquele que edificar Jericó. Então o nível de pecado da cidade, ele tinha crescido tanto que ao invés da cidade produzir fruto, produzir resquícios, produtos para todas as nações, o que ela tem agora é infertilidade, improdutividade e desolação, por causa da palavra de um homem de Deus. O que foi que Deus disse a respeito de Salvador? O que foi que Deus disse a respeito de Narandiba, do Cabula, lá da Baixa do Petróleo? Eu tive um sonho em 2017, um dos sonhos, sobre a Baixa do Petróleo, que eu estava lá procurando casa para alugar, e aquele desastre. Esgoto a céu aberto, paredão, os olheiros do tráfico em um lugar, idoso bebendo em outro, uma bagaceira. E aí eu estava andando, os olheiros do tráfico no alto das casas davam a minha descrição no radiofone, como se eu fosse um policial paisana. E aí quando eu chegava no limite do bairro onde tem a maré, e aí dá acesso ao Lobato, tinha uma senhora com uma menina de 10 anos atrás de mim andando. E a menina andando, cantarolando, saltitando, e a idosa olha para aquele lugar e ela diz assim: ó, esse lugar aqui é uma... E aí ela larga o nome pesadão que a gente conhece aqui em Salvador. E ela amaldiçoa o lugar. Aí a menina disse assim: ó, oxe, minha avó, não fale isso não. A senhora vê assim, mas Deus vê diferente. Quando a menina falava, era como se fosse um estralar de Deus. O lugar se transformava. Rios, animais, árvores frutíferas, o céu azul, era uma coisa linda. Então o que é que Deus ele vê sobre Narandiba? O que é que Deus vê sobre Salvador? O que Deus vê sobre o Brasil?
Mas a gente não consegue pensar nessas coisas porque às vezes a gente olha muito para a nossa necessidade. Isso prova o quão egoísta nós somos. A gente só quer a nossa restauração, mas a gente não quer a restauração da cidade. A gente quer que Deus faça por nós, mas a gente não quer que Deus use o que temos e o que somos para fazer para os outros. Então, Jericó, ela tinha chegado em um lugar de calamidade pública, aquilo que a gente chama nos nossos dias de isolação. E aí, Eliseu, que agora tinha recebido o ministério profético, ele começa a caminhar na cidade, e os homens da cidade reconhecem a autoridade de Elias que tinha pousado sobre Eliseu, e dizem: essa cidade aqui é boa, o lugar é até agradável, é bom à vista, mas as águas são mais. O que é que está acontecendo aqui? Pelo fato dos homens daquele lugar olharem para Eliseu e ver que ele fazia o que Elias fazia, eles agora começam a apresentar para Eliseu a necessidade que a cidade tinha. E quando eles apresentam para Eliseu a necessidade da cidade, Eliseu resolve o problema da cidade. Pode passar. E aqui tem algo interessante demais para a gente pensar. Eu fiquei perguntando ao Espírito por quê. Antes dele... Qual é o significado de Betel? A casa de Deus. A porta dos céus. Então, Elias levou Eliseu para dar uma passadinha na porta do céu. Quando ele saiu de lá, ele foi para Jericó, que é a cidade das palmeiras. O perfume, a essência. E depois, quando ele saiu de lá, ele foi para o Jordão, que é um lugar de transição. É um lugar de mudar a estação. É um lugar de mudança de chave. E aqui ficou uma mensagem para a gente, irmãos. Quantos aqui já conheceram a Deus? Para todos nós que já conhecemos a Deus, que já passamos na porta dos céus, o Senhor nos impregnou com o perfume da sua presença. E agora Ele quer nos transicionar para aonde quer que nós passarmos, os lugares eles sejam perfumados. É por isso que Eliseu consegue restaurar a cidade. Pode passar? E aqui, como a gente está falando sobre missões e nós estamos em Salvador, eu trouxe alguns conceitos interessantes para a gente entender algumas necessidades da cidade. Tá certo? Logo, eu tenho quanto tempo, irmão? Eu tenho quanto tempo? Hã? Pronto, tenho mais 40 minutos. Quantos? 10 minutos? Tá, então vamos lá. O porquê evangelizar a cidade? A gente precisa fazer essa pergunta. Cristo precisa ser conhecido. E nós precisamos evangelizar a cidade porque é uma ordem que Deus deu à igreja. O Senhor diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. O porquê nós precisamos evangelizar a cidade? Porque nós oramos isso aqui. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. O porquê nós temos que evangelizar a cidade? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. O porquê temos que evangelizar a cidade? Porque a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa salvar. O porquê temos que evangelizar a cidade? Por causa do aperfeiçoamento dos santos. Então existem 3 esferas de desenvolvimento espiritual. Tem a individual, que é quando nós buscamos a Deus na nossa casa, na nossa vida devocional, nós oramos, nós jejuamos, nós lemos as Escrituras. Tem a segunda forma de desenvolvimento, que é quando nós estamos com os irmãos na igreja, no culto. E tem uma outra forma, que é quando você se levanta para servir. Então, se você não se levantar para corresponder ao mundo das necessidades que ele tem, você vai ficar parado no meio do caminho. Não vai conseguir chegar à estatura de Cristo. Ou por que evangelizar a cidade? Porque nós devemos amar uns aos outros. Nós precisamos amar os perdidos. Por que nós precisamos evangelizar a cidade? Porque Cristo virá.
Eu te dei 8 motivos para evangelizar a cidade. Qual vai ser a desculpa que você vai dar? Pode avançar. Pode avançar. A gente vê que logo depois que Eliseu ele se torna uma palavra encarnada da parte de Deus, os homens da cidade reconhecem a autoridade que ele tinha e começam a apresentar para Eliseu a necessidade da cidade. E Eliseu restaura a cidade com o sal. E quem é o sal, irmão? Você percebe que Deus estava falando a mesma coisa que Jesus disse em Mateus capítulo 5? Vós sois o sal da e a luz do... Se esse sal ele não fazer o que ele precisa fazer, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser esmagado. Ele vai ser pisoteado pelos homens. Você sabe quem são esses homens aí que a Bíblia está dizendo, irmão? Lá em Apocalipse diz que Cristo vem como leão da tribo de Judá. Ele vai passar por cima dos reis da terra que não se curvaram à sua soberania. Ele, de uma espada afiada sai da sua boca. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus olhos são como chamas de fogo. E o seu manto está vestido de sangue. Sabe por que o manto de Jesus está com sangue, irmão? Porque ele vem marchando sobre a terra, esmagando todos aqueles que não obedecerem aquilo que ele disse na sua palavra. Por isso que ele disse aqui também, que se o sal não fazer o que precisa ser feito, ele vai ser lançado fora. Aleluia! Glória a Deus! Por isso o tema. Pode avançar. Isaías, ele, no ano que o rei Uzias morre, eu não vou ler o texto para não tomar muito. Pode voltar. Volte mais, volte. Não, volte. Pronto. Isaías, ele tem uma visão do trono. Ele começa o seu ministério profético denunciando as injustiças sociais. Ele começa falando sobre aqueles que cobravam indevidamente, os senhores que usurpavam seus escravos e no pagamento do salário eles não cumpriam com o seu trato. Ele começa a denunciar aqueles que iam pelas ruas, acordavam cedo para se embebedar, aqueles que compravam casas, que adquiriam bem e não pensavam nos pobres. E ele começa a dizer: ai de você, porque você está fazendo isso e isso. Ai de você, porque você está fazendo isso e isso. Mas quando chega no capítulo 6, ele para de acusar o pecado do outro. E ele diz agora: ai de mim, porque eu vi o Senhor assentado sobre o trono. Glória a Deus! Glória a Deus! Isso aqui foi uma visão aberta. Mas uma das disciplinas espirituais que nós podemos executar hoje, por meio do Espírito Santo, é aquilo que nós chamamos de contemplação. É quando você para tudo o que você está fazendo para meditar no Senhor, para imaginar o Senhor como de fato Ele é, segundo as características que as Escrituras dizem. Então, depois de Isaías ver o trono de Deus, ele consegue se reconhecer enquanto homem, enquanto pecador. Ele reconhece o seu pecado e o pecado do seu povo. E agora ele diz: ai de mim. Você sabe o que é o ai? O ai é um oráculo de maldição. Ele está dizendo: ó, maldito sou porque vi o Senhor. Só que hoje Deus ele tem nos dado a oportunidade de corresponder àquilo que Ele disse. Eu sou um homem de impuros lábios. Eu não sou só um homem de impuros lábios, eu sou um homem de tanto pecado, misericórdia. Se eu for falar aqui, a gente vai passar 3 dias. A irmã não vai ter que me dar só umas 40 minutos, vai ter que me dar muitos dias aí para falar dos meus pecados. Mas que estão sendo perdoados. E que já foram perdoados. Mas Isaías reconhece
Ele consegue fazer a leitura do comportamento social de um povo. E quando a gente olha para fora, irmão, a gente vai ver claramente que tudo aquilo que o mundo faz é oposição a Deus. É rebelião contra Deus. E a raiz do pecado não é a desobediência. A desobediência é a atividade do pecado. Mas a raiz do pecado é a rebelião. E por que rebelião? Porque isso vem lá de Satanás. A Bíblia diz que ele foi o primeiro a se rebelar. Então, todas as vezes que você vive uma vida apática às ordenanças que o próprio Cristo determinou na sua palavra, você está em rebelião contra Deus. Então, a influência que está sobre você, infelizmente, não é a influência do Espírito Santo, mas é a influência de Satanás. Porque foi ele que se rebelou contra Deus. Foi ele que não quis se submeter à ordem que foi estabelecida. E o que está aqui, o que está aqui é uma ordem que precisa ser amada, precisa ser temida e precisa ser obedecida. Vai pensar. Isaías viu o trono, reconheceu o seu pecado, a sua culpa, se arrependeu diante do Senhor, foi purificado da sua culpa e agora ele recebe uma causa para viver. Ei, a sua causa para viver não é o seu bom emprego, não. Não é a qualidade da vida dos seus filhos, não. Isso é muito pouco. Não é você trabalhar para comprar uma casa ou então comprar um carro. Não é isso, irmão. Não é isso. Entenda que não é isso. A causa da sua vida é morrer em honra a Cristo. É viver em honra a Cristo. Porque só vai viver quem morrer. Então, quanto mais você morre para a sua própria vida, mais vida de Deus você tem para viver. Isaías viu o trono. E Salmo 89, versículo 14, nos revela o que de fato é esse trono de Deus. Ele diz que justiça e direito são as bases do seu trono, ó Deus. Verdade e equidade precedem a sua chegada. Então, antes de Deus se manifestar em algum lugar, se estabelecer, se consolidar em algum lugar, a justiça e o direito, a verdade e a equidade vão começar a ser reorganizados. Então você precisa entender que isso aqui são pilares. Quando justiça e direito, aí no mundo a gente vê mais justiça ou injustiça? Mais direito ou corrupção? Mais verdade ou engano? Mais equidade ou desigualdade? Então o trono de Deus não está sobre nós. Esses aqui são os pilares do trono de Deus. Agora, se lá fora, se no mundo, se na terra existe injustiça, corrupção, engano e desigualdade, então Deus não está governando no mundo, não. A Bíblia diz que o reino dele é eterno e o trono dele é inabalável. Ninguém pode destronar o trono de Deus. Muito pelo contrário, Cristo diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e toda potestade. Só que isso aqui são as atividades do trono de Deus. Uma das atividades do trono de Deus não é pagar sua conta de aluguel. Não é te dar a esposa que você quer casar, marido de guerra. Está aí batalhando, firme no Senhor. Continua perseverando, irmão. Vai chegar a sua hora, assim continua a minha. Foram 7 anos de celibato que eu vivi antes de me casar com minha esposa. Guardado em Deus, escondido em Deus. Eu 7 e ela 5. Ela ficou 5 anos em celibato e eu 7. E depois o Senhor nos juntou e nos casou. Olha que bênção. Oh, glória. Essas aqui são as atividades do trono de Deus. Então, como o trono de Deus se manifesta? É só quando o enfermo é curado? É só quando o endemoniado é liberto? É só quando o perdido é salvo? É só quando o morto é ressurreto? É só quando o evangelho é pregado? Não.
Isso também são atividades ministeriais. Então não confunda atividade ministerial com atividade do trono de Deus. Atividades do trono de Deus são essas: justiça, direito, verdade e equidade. Então, quando justiça, direito, verdade e equidade se relacionam, se manifestam em algum lugar, o que vai aparecer ali é ordem, equilíbrio e harmonia. E qual é a finalidade de ordem, equilíbrio e harmonia? É a Shalom. E o que é Shalom? A paz. Porque o próprio Cristo disse que o reino dele é um reino de paz e de justiça. Avança, por favor. Glória a Deus. E aqui, já caminhando para o final, o profeta Isaías teve uma visão do trono de Deus. A resposta que ele deu, a visão que ele teve, foi reconhecer suas culpas, se arrepender e entregar a sua vida em favor da vontade do Senhor. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 1, do versículo 4 ao 12, ele também tem uma visão do trono de Deus. Enquanto Isaías vê uma parte, Ezequiel vê o todo. Isaías vê Deus assentado sobre o trono, a orla das suas vestes enchendo todo o templo, os serafins que estavam ao redor dele, olhando um para o outro e dizendo: Santo, 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 toda a terra será cheia da sua glória. Os serafins são anjos de fogo. O significado do nome serafim é esse: aqueles que queimam. E isso também fala sobre nós, porque todo chamado de Deus para nós começa a partir de uma vida de oração, irmão. Então, se você não orar, não está diante do Senhor todos os dias buscando a face do Senhor, você não vai ser enviado para lugar nenhum. Mas Ezequiel não. Ezequiel vê uma outra realidade. É uma realidade distinta? Não, ela se completa. Enquanto Isaías só vê os serafins, Ezequiel vê as rodas, vê o trono, vê os 4 seres viventes, e ele começa a dizer especificamente o que era cada um desses 4 seres viventes. E isso aqui é uma coisa só. Ezequiel vê uma águia, um ser vivente que tinha um rosto de águia, um rosto de leão, um rosto de boi e um rosto de homem. Mas lá em Efésios, no capítulo 4, do versículo 10 ao 12 e posteriormente, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo, ele subiu e deu dons aos homens, chamando alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e outros para serem pastores e mestres. Então, apóstolo, profeta, pastor e mestre são os dons de Cristo, os ministérios de Cristo para a edificação da igreja. Mas eu preciso deixar bem claro que a função da igreja não é restaurar a si mesma, é restaurar o mundo. A momento nenhum a gente vai ver nas escrituras Deus chamando a igreja para restaurar a si mesma. Até porque igreja, do termo eclésia, são aqueles que são chamados de dentro para manifeste sua identidade de filho de Deus no mundo, irmão. Como é que você vai fazer isso? A partir de atividades contidas nesses ministérios. Aqui eu coloquei só 4 em paralelo com a figura dos ministérios e também com aqueles atributos dos pilares do trono de Deus que a gente viu anteriormente. Mas ainda falta o ministério apostólico, que é toda a movimentação coletiva da igreja. Então, enquanto Ezequiel vê uma águia, a águia fala sobre o ministério profético. Eu não vou me aprofundar nisso porque vai tomar muito tempo, mas, inclusive já tomou, que acredito? No ano que vem. No ano que vem. Seminário de missões. O seminário de missões estarei aqui ano que vem, então, para a gente aprofundar nisso aqui. Dá glória a Deus aí, irmão. De longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu isso e pareceu mal aos seus olhos por não haver juízo. O que é que Isaías está vendo aqui? Ele já está falando aqui sobre a nação de Israel. Essa profecia que está falando também sobre Samaria e arredores. Ele está olhando para a cidade e Deus dá uma palavra específica sobre a cidade.
Se a gente viu lá em Salmo 89 que justiça e direito são as bases do trono do Senhor e verdade e equidade precedem a sua chegada, Isaías anuncia isso sobre a nação de Israel, porque o trono de a atividade do trono de Deus não estava sendo exercida ali. E aí ele diz, o juízo, ele retrocedeu. Ao invés de ir, ele voltou. A justiça se pôs de longe. E a equidade não pode entrar na cidade. Por que a equidade não pode entrar? Porque a verdade está cambaleando, está caída nas ruas. Sério. Que visão pesada. Por isso, o chamado do Senhor para nós nessa noite é para aqueles que precisam levantar a verdade que está caída nas ruas. E a verdade é uma pessoa, irmão, que deixou a sua obra. A verdade é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele também disse: santifica-nos na verdade, a sua palavra é a verdade. Lâmpada para nossos pés, a sua palavra, e luz para nosso caminho. Nós precisamos nos levantar como igreja. Fique de pé no seu lugar.